Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é um assunto assim que traz muita clareza sobre alguns pontos bíblicos interessantes, que é o épico de Gilgamesh. Então vamos lá, vou começar aqui. Algumas pessoas perguntaram o seguinte: Afonso, por que você está falando sobre esse livro aqui? Será que isso aqui ajuda a construir algo positivo ou é simplesmente para ficar falando sobre lendas antigas e tudo mais? É um ponto. Então assim, tem algumas questões aqui, a gente tem que entender o seguinte. Como professor, tá? É o seguinte, do meu ponto de vista, qual é o maior erro de uma geração para outra? O maior erro de uma geração para outra é não conseguir explicar exatamente o motivo de algo, ok? Então, se você não conseguir explicar detalhadamente um ponto, você não vai conseguir ensinar ele. Vou deixar mais claro aqui. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. Por exemplo, a minha avó, quando meu pai morreu, meu avô tinha morrido, meu pai morreu, a minha avó falou pra mim assim, eu era pequeno, bem pequeno, acho que 11 anos, coisa do tipo. Ela falou assim: você é o homem da casa. O que isso significa? Pô, tinha tio maior que eu, tinha um monte de gente maior que eu, homens, porque eu seria o homem da casa? Isso não faz sentido nenhum. Todo mundo falou o seguinte: a sua avó é machista, certo? Mas espera um pouquinho, ela não falou dos outros homens, falou de um. Então, eu também achei durante muito tempo, ela é machista. Mas, se ela soubesse me explicar que na Bíblia, especificamente, o patriarca é o filho mais velho do filho mais velho, e assim vai, geração após geração. Se ela soubesse me explicar isso naquele momento, ela soubesse explicar com detalhes, eu estaria convencido disso. Mas não, ela não conseguiu me explicar dessa forma. Então eu julguei mal a informação, ok? Mas, passado o tempo, você vai lá e vê, ela estava certa. Ela falou também aquilo também estava certo. Ela falou aquilo, conhecimento antigo, também estava certo. Mas ela não soube explicar. Então o maior pecado de uma geração para outra, quando a gente perde informação de uma geração para outra, a gente fala algo para a geração específica, a geração que a gente está ensinando, e ela vai lá, pega o que está sendo ensinado na escola, televisão, etc. tal, e julga a informação incorreta, certo? Então assim, é interessante a gente entender o que aconteceu, o que a gente tem de história, o que muitas pessoas ocultistas falam sobre a Bíblia, falam assim: isso aqui, a Bíblia é uma cópia dos sumérios, a Bíblia é uma cópia não sei o quê. Quem ouve pela primeira vez pode pensar que é verdade. Se você agora entende, por exemplo, aqui o épico de Gilgamesh, que ele está colocando nesse livro aqui, né, e consegue explicar isso, você vai ver que a Bíblia não é uma cópia de histórias sumérias, obviamente, né? Você pode saber, eu também sei, mas como é que você explica isso para a próxima geração? Pois bem, a gente vai ver isso um pouco disso hoje. Então vamos lá, então épico de Gilgamesh. Antes de começar, lembre-se, estou fazendo divulgação agora nesse mês de abril ainda, o curso sobre o curso de ervas medicinais parte 1, para quando o médico não está a caminho, é um curso muito interessante. Não é um curso tão assim dinâmico quanto outros cursos. Quem tiver interesse em mais do que um curso do canal, tem esse aqui, ó, produção de lenha, familiar para iniciantes, é interessante, tem vários cursos interessantes aqui. Você pode entrar na área de membros, custa $7 por mês, você tem acesso a todos os cursos naquele mês, certo? E todo mês tem um curso novo, quem está lá na área de membros, todo mês tem um curso novo. Neste mês especificamente, vou colocar abaixo, para quem não consegue acessar a área de membros e sempre está nos comentários, coloca na Udemy os cursos, etc, porque tem boleto, tem formas de pagamento diferentes. Eu estou colocando 3 cursos na Udemy, todo mês eu vou colocar os 3 cursos, outros 3 cursos, né? Então eu estou colocando aqui, ó, arte dos preços, a diferença entre o lucro e o prejuízo, networking, uma base de apoio para o sucesso, é muito interessante esse curso, e este aqui é de venda de serviços de alto valor. Este curso aqui especificamente foi o que possibilitou a Udemy me classificar como, ela mandou um e-mail recentemente, a Udemy, falando que esse curso aqui foi tão bem avaliado que eles me classificaram na área de instrutor para negócios. Então, parece que é só 3% dos instrutores que tem esse carimbo aí para negócios. Então, mesmo para as pessoas que não gostam muito do que eu falo aqui, porque acham que é muito especulativo ou qualquer coisa do tipo, na parte de negócios, o pessoal que assiste gosta muito.
inclusive o pessoal das empresas. Por quê? Porque eu pego a experiência que eu tenho, mais de 15 anos de experiência na parte do negócio, e coloco aqui e puxa vida. É um curso que eu gostaria de fazer. Se eu não tivesse conhecimento, gostaria de fazer, porque realmente assim, tem muita informação. Na parte de networking, mesma coisa. Para quem pensa que networking é uma lista de contatos ou simplesmente uma agenda telefônica cheia de contatos ou um monte de cartão de visitas, não é assim que funciona. Então assim, esse curso também é interessante. Os 3 cursos aqui são da parte de negócios. Os links estão abaixo com desconto, só que o problema do Udemy é, para esse desconto que eu coloquei aqui, a Udemy me deu validade 3 ou 4 dias pro desconto. Então hoje é o último dia para quem tiver interesse de adquirir esses 3 cursos pelo Udemy. Depois também vai dar para adquirir pelo Udemy, só que sem o desconto. Então no Podia tem uma vantagem aqui que você acessa a área de membros, $7 por mês, acessa todos. Na Udemy você vai ter que estar adquirindo um a um, mas estão lá, esses 3 cursos agora com desconto máximo. Pois bem, então vamos lá, vamos começar aqui, o Épico de Gilgamesh. Hoje nós vamos estudar então a narrativa do dilúvio pela perspectiva suméria, através da famosa narrativa do Épico de Gilgamesh. Poderiam os Néfilins ter sobrevivido ao dilúvio? Essa é uma questão principal aqui nesse livro. Pois bem, e ele diz, eu acredito que sim, e o Épico de Gilgamesh reporta exatamente a história dos Néfilins, de como eles sobreviveram ao dilúvio. Ok. Esse épico é um conto sumério de um herói pré-diluviano. Herói, você sabe o que significa herói, não é uma palavra positiva. Herói pré-diluviano. A gente poderia chamar assim, herói... a gente poderia colocar várias palavras negativas além de herói para quebrar esse vínculo, né, de que herói é uma coisa positiva. Herói é uma coisa extremamente negativa. Vamos dizer assim, um herói... Se eu substituísse essa palavra aqui por bandido, estaria incorreto, porque o herói é muito pior do que um bandido, ok? Muito pior do que um bandido, porque ele tem força sobrenatural e é tirânico. Então, um herói é pior que bandido. Então, se eu substituísse a palavra aqui, bandido, eu estaria falando pouco mal. Mas como eu estou colocando a palavra herói, seria muito mal. Mas, né, a gente sabe o que os filmes fizeram com a mente das pessoas. Então, de qualquer forma, vou colocar aqui o correto, que seria herói, muito pior que um bandido. Então, nesse épico é um conto sumério de um herói pré-diluviano chamado Ziusudra, descoberto na biblioteca do rei da Assíria. A descoberta inclui 12 tábuas de 3.000 linhas. O épico inclui 6 contos. O conto de Enkidu, que todo mundo já sabe aqui, Enkidu é o capeta, certo? Jornada à Floresta do Cedro, O Boi do Céu, A Jornada de Gilgamesh, As Estrelas do Dilúvio e A Busca de Gilgamesh. Pois bem, tá aí uma das tábuas. E, continuando, a história é centrada no herói Ziusudra, que é avisado pelo deus, entre aspas, Prometeus ou Enki, do dilúvio, 7 dias antes da catástrofe. Ele foi instruído a construir um barco e transportar representantes dos animais. Ele salvou a sua família, assim como seus parentes, que nós não fomos informados de quem era e de quantos deles tinham. Ou seja, a gente não tem informação, mas a gente tem informação de que foi salvo ali nesse barco várias pessoas. Vários Néfilins. O barco dele, segundo as dimensões, deve ter sido maior do que um zigurate antigo, ou seja, do que uma pirâmide antiga. Gilgamesh foi descrito por George Smith como uma potestade maligna, o rei da cidade de Uruk, e era descrito que ele aterrorizava os cidadãos e que ele governava como um touro selvagem e que ele pegava, presta atenção, qualquer mulher que ele escolhesse. Ele pegava qualquer mulher que ele escolhesse. Presta atenção nessa parte aqui. Então, essa figura aqui, essa ilustração, certo? Gravada aqui na pedra, tem algumas coisas interessantes. O que você vê aqui? Você vê o Gilgamesh, que está aqui, certo? O Gilgamesh grande. Os homens aqui pequenininhos, certo? Os homens estão carregando pedras, ó, com 2 madeiras embaixo empurrando pedra, ó, 2 madeiras aqui empurrando pedra, 2 madeiras aqui rolando as pedras, trabalhando feito escravos. Ele está com um chicote aqui, ele é bem maior do que os homens, ele está com um chicote, ok? E olha só do outro lado. Do outro lado estão as mulheres aqui, sendo, em tese, protegidas pelo Gilgamesh, certo? Os Néfilins, eles tinham essa característica, humilhar,
colocar os homens como escravos e pegar todas as mulheres que eles queriam. Ponto. Presta atenção de novo. Ele tá com um chicote aqui, certo? Ele tem uma força sobre-humana, ou seja, é pior do que um bandido, é um herói, é muito pior que um bandido, ele é um herói. E os homens estão aqui, ó, se arrastando, empurrando as pedras, ok? E as mulheres estão todas aqui, do lado de cá, não sei se vai dar pra ver perfeitamente, você vê aqui que tem peito, ó. As mulheres estão do lado de cá, certo? Separadas dos homens que estão do lado de lá. E ele tá oprimindo quem? As mulheres ou os homens? Os homens, pois bem. Então tá lá oprimindo os homens, aqui tá o Gilgamesh, o Nephilim, ok? Presta atenção, qualquer similaridade com os dias de hoje não é coincidência. Então vamos continuar aqui. Diz que ele era superior a outros reis, um senhor da guerra, tinha grande estatura, que deixaria Golias parecendo um anão. Na lista dos reis, ele foi identificado como Lilo, o que implica que ele possuía poderes demoníacos. Diz que ele era 1/3 ser humano e 2/3 Deus. Ou seja, vem 2/3 anjo caído. Ele também foi descrito como poderoso, soberbo, expert e tendo amplo conhecimento. Ele também foi personificado como um herói touro da época de Taurus, refletindo os cultos do touro de Osíris, Creta, Melquisedeque e Poseidon. E a gente vai falar sobre isso aqui depois, porque tem alguns pontos aqui que, assim, no mínimo chamam atenção, mas a gente vai ver mais pra frente. Não vou... Pra quem é atento no que eu falei, prestou atenção em alguma coisa aqui. Vou falar de novo. Osíris, Creta, Melquisedeque e Poseidon. Ouviu? Joga fora 3. Vamos lá, continuando aqui. No The Journal of Cuneiform Studies, descreve Enkidu e Gilgamesh como gigantes, semideuses, metade humano e metade peixe, uma potestade maligna do início da era pré-diluviana. E aí tem uma ilustração aqui do Enkidu, com um chifre aqui, e o Gilgamesh. E o Gilgamesh aqui tem um leão no colinho dele, tá vendo o leão? Para eu ter uma noção do tamanho do Gilgamesh. Tem um leão aqui, certo? Pois bem, e o chicote na mão sempre, claro. Ele também foi descrito como um rei Nephilim ariano, presta atenção à palavra, ariano, que sobreviveu ao dilúvio. Ele deve ter sido um daqueles 10 reis peixe Anunnakis coroados em Nippur. Nippur, o que é? Aquele negócio Senhor dos Anéis, aquele lugar do Senhor dos Anéis. Bom, de acordo com as lendas, ele tinha o status de titã, o que fazia ele ser equivalente a Horus, Zu e Marduk. Ele era um rei tirânico exatamente como o espírito dos seus ancestrais. Algumas histórias falam que ele nasceu da Mãe Terra, exatamente como as histórias dos outros Néfilins. Mãe Terra, sim, porque as mulheres, quando davam à luz a essas criaturas, aí elas morriam, né? Ia para a Terra mesmo, então Mãe Terra. Bom, Gilgamesh conta uma lenda de Enkidu, que também era um gigante como ele e era referido como uma estrela cadente ou uma estrela caída. A mesma referência de adoração a anjos caídos, que são referidos como estrelas caídas ou cadentes. Anjos da escuridão ou simplesmente estrelas, fazendo uma inegável conexão com eles. Aí de novo o figura, certo? Com o leãozinho dele aqui no colo e o chicote. Também tem a versão babilônica, onde o herói era chamado de Utnapishtim e tinha história similar relatada. Devido, presta atenção, devido à mesma descrição do dilúvio que tem nessas histórias, né, a historiadora Susan alguma coisa notou que muitos historiadores assumiram que o Gênesis seria baseado nos manuscritos sumérios, ok? Então esse é um ponto aqui, olha que interessante. É por isso que é importante a gente saber, conhecer um pouco dessas coisas para conseguir explicar para a próxima geração. Você tem lá, você vai lá, conta toda a Bíblia, ensina seus filhos, etc. Aí vem um engraçadinho, certo? Com metade de um cérebro. E ele começa assim: ah, a Bíblia é uma cópia dos manuscritos cuneiformes, sumérios, etc. Tal. Por quê? Porque você tem o Gilgamesh construiu uma arca, salvou a família dele, a Bíblia tem também o mesmo dilúvio, Noé também tinha uma arca, Noé também salvou a família dele, portanto, Noé e Gilgamesh são as mesmas pessoas, só que são a história contadas de forma diferente. Negativo, vamos ver por quê. Então essa pesquisadora Susan alguma coisa, ela diz o seguinte,
que muitos pesquisadores assumem então que a Bíblia seria uma adaptação dos sumérios. Porém, ela, pesquisadora, a historiadora, afirma que existem diferenças significativas entre as duas histórias e sugere fortemente que ambas as histórias descrevem o mesmo cataclisma, o mesmo dilúvio, mas vieram de fontes diferentes. Ou seja, Gilgamesh é Gilgamesh, Noé é Noé. Por exemplo, Ziusudra, que é o tal do Gilgamesh, não era um patriarca pacífico como Noé era. A Bíblia ela é muito específica. Todo mundo sabe o seguinte, como é que a gente sabe que o pessoal não aliviou para Noé? Porque na Bíblia não foi aliviado para Davi. O que Davi fez de errado, tá lá. O que Salomão fez de errado, tá lá. O que os patriarcas fizeram de errado, tá tudo lá na Bíblia. Então se Noé tivesse qualquer problema de conduta, estaria lá também. E, olha só, então, o tal do Gilgamesh, ele não era um patriarca pacífico, ele era um tirano, ele era um herói, certo? Do passado. E Noé era o oposto, né? Ele era um patriarca pacífico. Pelo contrário, então, olha só, o Ziudra, o Gilgamesh, ele era descrito como Nephilim, Noé não era. Outro elemento que difere nas duas histórias é que os Néfilins tinham reis sobre eles, como o Gilgamesh era um rei. E os descendentes de Sete, como Noé, eram agrários e não tinham rei sobre si. Ou seja, você tem duas histórias diferentes do mesmo evento. Você tem a história do Gilgamesh, onde o Gilgamesh Nephilim está sobrevivendo ao dilúvio, e você tem Noé com a sua família sobrevivendo ao dilúvio. Então os historiadores não têm dúvida disso. O pessoal mais sincero, que consegue colocar, né, tudo na ponta do lápis, diz o seguinte, são duas histórias. Você tem Noé sobrevivendo ao dilúvio, você tem os Néfilins sobrevivendo ao dilúvio. Pois bem, ou seja, a história de Noé não é uma derivação da história suméria, tá? Então vamos lá, por que é importante isso? Quando você vai explicar para as suas crianças, você vai chegar um engraçadinho e falar o seguinte, ah, tudo isso é cópia dos sumérios. Não é. Tem evidência, tem historiador que diz que não é, certo? Então assim, sim, sempre tem algum sem parafuso aí que pensa que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não tem características diferentes. Continuando. Outra diferença é que no próprio livro dos gigantes, de Enoque, descendentes de Sete, fala sobre... descendente de Sete, o Enoque o bom, né? Fala sobre os Néfilins. Tem um trecho que ele cita o Nephilim Mahawai, filho do anjo caído Barakel, que começa a ter terríveis pesadelos com o dilúvio e procura Enoque para interpretar os sonhos deles. E Enoque explica que não há nada que eles possam fazer para prevenir o dilúvio e sua própria destruição. A narrativa segue, vai nomeando os gigantes no livro de Enoque, até aparecer o nome Gilgamesh, que foi listado como um dos gigantes no livro dos gigantes, descoberto nos manuscritos do Mar Morto. Ou seja, o Gilgamesh, que está descrito na história da Suméria, lá nas tábuas e tudo mais, também está descrito no livro de Enoque, certo? Pois bem, ou seja, os manuscritos sumérios e a Bíblia são fontes independentes, histórias independentes, que estão descrevendo um cataclisma comum na história. Pois bem, continuando aqui. Isso inclusive explica por que o trecho da Bíblia em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 4, diz: os Néfilins estavam na terra naqueles dias. Que dias? Antes do dilúvio. E continua, e também depois. Estavam naqueles dias antes do dilúvio e também depois do dilúvio. Ok? Então quando a gente entende isso, a gente entende essa passagem de Gênesis 6, 4. E ela está falando que parte então dos Néfilins sobreviveram ao dilúvio, exatamente como o épico de Gilgamesh relata. E Gilgamesh foi um dos sobreviventes da época pré-diluviana. Os sobreviventes dos gigantes eram recordados como filhos de Anak. Sabe, sempre aparece Anak, Anakim, né? Que é plural de Anak. Pois bem, eram recordados como filhos de Anak, que habitavam nas colinas da Palestina antes de Israel existir. Exatamente como é descrito aonde? Na Bíblia. Pois bem, aqui tem uma figura, não sei se é verdadeira ou não, coloquei aqui para ilustração, mas eu gostaria de fazer um comentário. Aqui está dizendo assim, descoberta da tumba do alien antigo, né, Gilgamesh no Iraque. Então tem aí notícias que saíram em vários lugares, inclusive lugares assim consagrados aí pela mídia e tudo mais, dizendo que o pessoal descobriu a tumba do Gilgamesh, ok? E
também tem uma história aí dos e-mails lá da Clinton lá, que falava que ela estava perguntando alguma coisa sobre a tumba do Gilgamesh. Não sei se é verdade ou não, mas é um comentário aqui. Mas o que leva a crer uma coisa, leva a crer o seguinte, que existe uma tumba do Gilgamesh. Tudo que veio antes do dilúvio, e o Gilgamesh ele era do período antes do dilúvio pelo livro de Enoque, tudo que veio antes do dilúvio, todos os outros Néfilins, tudo que tinha ali, foi enterrado por uma longa camada de lama, ok? Isso já foi discutido muito no Patreon, inclusive. Uma camada de lama muito espessa, inclusive que foi a camada de lama que cobriu os mamutes da Sibéria, né? Que o pessoal descobriu recentemente os mamutes, até o pessoal vendia carne de mamute, porque foi congelada muito rapidamente, preservou, essa coisa toda. Então o que acontece? Tudo está embaixo da terra, tá bem embaixo da terra. E se o Gilgamesh, ele era do período antes do dilúvio, e se o pessoal realmente encontrou uma tumba, significa que se essa tumba não está embaixo dessa camada de terra que a gente não encontra mais nada, significa que ela está acima. Se ela está acima, significa que essa tumba foi feita depois do dilúvio. Se ela foi feita depois do dilúvio, ele passou pelo dilúvio. Então isso dá força para a ideia do cara do livro aqui, do autor, de que os Néfilins continuam ativos e eles passaram pelo dilúvio. Pois bem. E a gente para por aqui. Eu gostaria de destacar o seguinte, a questão, eu achei muito interessante, inclusive eu não tinha conhecido essa figura aqui, achei muito interessante essa figura aqui do Gilgamesh com chicote, né, maltratando os homens, e aqui as mulheres sendo protegidas. Pode ter certeza que elas estavam tudo protegidas, depois vai ter filho e vai ver como vai explodir a barriga, mas tudo protegida, tudo tranquilo, ok? Pois bem, vamos parar aqui, deixa eu voltar lá pro final. No próximo episódio a gente já termina a parte de lendas, especificamente, que é a parte 2 do livro, e a gente vai para a parte de linhagens sanguíneas, que é interessante. No próximo episódio a gente vai falar sobre esse Deucalion, Manu e Sete. A gente vai falar sobre isso, e depois a gente já muda o enfoque do livro, certo? Mas vamos continuar aqui no livro, muito interessante esse livro aqui, muito interessante mesmo. Bom, pessoal, e lembrando, quem tiver interesse no curso de Ervas Medicinais Parte 1, link abaixo, e quem tiver interesse na área de membros, vale a pena $7 por mês. Quem não consegue entrar na área de membros, porque quero pagar com boleto, a área de membros não dá, etc tal, a Udemy consegue, você consegue ir lá pagar com boleto, etc tal. Eu estou primeiro colocando os cursos de negócio, todo mês eu vou colocar 3 cursos, né? Só que o cupom de desconto para esses cursos aqui tem validade de 3 dias, então 3 ou 4 dias, uma coisa do tipo. E hoje é o último dia para estar valendo esse cupom de desconto aqui, desses 3 cursos. Esse curso aqui, já falei para vocês, a Udemy mandou uma mensagem dizendo que eu fui classificado na parte de negócios por causa desse curso aqui especificamente. E esse curso aqui, sinceramente, eu falo exatamente o que eu gostaria de ter ouvido há muito tempo atrás, que poderia ter me poupado um monte de tempo, certo? Então assim, na parte de negócios é muito baseado na minha experiência, no meu feeling, não é baseado, por exemplo, sourdough, a arte do pão fermentado, é baseado em livros, eu faço na prática, mas é baseado em livros, né? Chucrute bitkvas, é baseado em livros, eu faço na prática, mas é baseado em livros. O Segredo do Chás, baseado em livros, né? Aprenda a Vencer a Timidez e Liderança são baseados na minha experiência pessoal. Esses da parte de negócios, eu penso assim que eles são cursos de um valor bem alto, né? Assim, em termos de valor, o preço está baixo, mas o valor que eu penso que tem é um valor alto, porque assim, para quem é da parte de negócios, eu penso que vale a pena os 3 cursos. Esse networking aqui, muitas pessoas podem pensar o seguinte: networking eu entendo, é muito fácil, eu tenho 500 pessoas no meu networking. Fazer networking direito é uma coisa complicada, exige tempo, exige investimento de tempo, até recurso financeiro, e é interessante. Você não consegue fazer a sua empresa crescer de verdade se você não investir aqui em networking. É interessante esse curso aqui, aprender a vender serviços de alto valor, mas o networking também é interessante, e o preço, a parte de preço também é fundamental. Se você errar o preço do seu serviço, se você errar o preço dos seus produtos, você não avança, certo? Na parte de negócio. Vendeu errado, você pode até ter prejuízo. Então você tem que ter um bom preço, tem que saber fazer a venda de serviço de alto valor, se você está na parte de serviços principalmente, e a questão networking é chave nisso tudo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.